Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a todos nesta terça-feira. Que a sua terça-feira seja uma terça-feira abençoada. Nós vamos agora fazer o nosso devocional, o nosso momento com Deus. Lembrando a todos vocês que vocês leem 6 capítulos e eu venho com a explicação dos 6 capítulos. E hoje nós vamos ler, explicar o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18, tá certo? Esses 6 capítulos, e eu creio que Deus ele vai falar não somente com você, mas com todos nós. Parabéns para você que está nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. E nós vamos chegar lá. Nosso Deus e amado Pai, eu venho pedir que o Senhor venha dirigir e abençoar esse devocional, esse momento que nós temos com o Senhor. Eu agradeço, louvo o Senhor pela minha vida, pelo fôlego de vida, pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Meu Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Como diz, meu Pai, as Escrituras Sagradas, a tua graça nos basta. Meu Deus, muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. O capítulo 13 também é da autoria do salmista Davi. E qual é o propósito do Salmo 13? É o clamor a Deus no meio da angústia, é um pedido de socorro. Então, no meio da dificuldade, Davi, de angústias, ele pede o socorro, ele clama a Deus. Então, o tema central aqui que Davi está pedindo socorro e reafirmando a sua confiança em Deus. No versículo 1 ao versículo 2, olha o que diz aqui as Escrituras Sagradas. Olha só, diz assim no capítulo 13, do versículo 1 ao 2, diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando tereis intentações e tristezas no meu coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olhe para mim e responde, Senhor meu Deus. Amém? Então o salmista aqui ele está... E quem é que nunca fez essa pergunta para Deus, né? Até quando? Até quando eu vou esperar? Estou cansado de esperar. Até quando? Até quando eu vou permanecer nessa situação de miséria, de humilhação? Então, aqui nós vimos Davi nesta situação. Repetidamente, ele está perguntando a Deus. Ele está falando com Deus. Aí nós vamos ver aqui no Salmo capítulo 13 o clamor de socorro. Ele falou, Deus, ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. Aqui do versículo 3 ao versículo 4, ele falou, Deus, ilumina os meus olhos. Olhe para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. E diz assim, eu porém confio no teu amor e o meu coração exulta a tua salvação. Amém? Então aqui já... Isso daqui é forte. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então, ele começa com perguntas, mas aqui ele termina no versículo 5 e 6, ele termina declarando, e ele confirma o seu amor para Deus. Então, ele confirma no meio da angústia que ama a Deus. Ele faz a sua oração. Guarda isso, oração. Nós temos que orar. Oração. Eu estou aqui em São Paulo, a cidade que não para. Selva de pedra, mas nós temos que parar para orar, parar para fazer o nosso devocional, parar para falar com Deus. Isso faz parte da nossa vida. Isso é algo glorioso. Então, a minha esposa tem um devocional também com as mulheres, que ela realiza todos os dias. Nesses 52 dias, ela está fazendo um devocional muito forte. Eu estou aqui com a leitura da Bíblia. Nós temos o nosso devocional, o nosso momento com Deus. Então aqui o Salmo 13 nos ensina a orar. Então ele foi um homem de oração. Muitas das vezes nós sentimos que Deus está distante, mas isso é só um sentimento, isso não é uma verdade.
Parece que Deus está longe, parece que Deus está distante, parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Então tem pessoas que ela se veste de uma capa religiosa para ela orar. Oh, muda até a voz. Oh, meu Deus, oh, meu Pai. Ela muda, ela se veste de uma capa religiosa e Deus, ele não quer isso. Então, Deus, o segredo para a gente orar, o segredo é fazer o que Jesus nos ensinou. Nós temos que falar com Deus. Muitas vezes seu coração está azedo, muitas das vezes você não tem vontade de falar, mas ali você fala, oh, Deus, eu confio no Senhor, eu confio na tua grandeza, e você começa a conversar com Deus. Você começa a expressar o amor que você sente por Deus. E é assim que é o Salmo capítulo 13. E agora nós vamos falar o Salmo 14, também da autoria do salmista Davi, que aqui ele nos ensina e descreve a depravação da humanidade e a necessidade de Deus, como que nós, seres humanos, precisamos de Deus. Então aqui o Salmo 14, a gente vai ver aqui a corrupção universal do ser humano, né? E a esperança da salvação em Deus. Então, no versículo 1 ao versículo 3, diz assim, no capítulo 14, diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Olha só, não há ninguém que faça o bem. Então, a corrupção humana, né? Então, quando Davi estava lendo este salmo, parece que ele estava nos tempos atuais. Então, você quer estar por dentro de tudo que está acontecendo? Não precisa nem de você ler as notícias, né? É só você abrir sua Bíblia e ler o livro de Salmos. Você não precisa nem de abrir o jornal, só você abrir a Bíblia que você vai ser atualizado de tudo, porque a Bíblia é um livro atual. A Bíblia é a revelação de Deus. E o livro de Salmos é a oração de Davi, que parece que ele estava falando nos tempos de hoje. Parecia que ele estava pregando aqui agora. Nós temos que destacar isso, né? Então, quando Deus ele olha e não vê ninguém fazendo bem. Então Davi ele conclui aqui que na oração dele, ele pede a salvação, a restauração do povo de Deus. Então esse salmo aqui ele vai ser citado também pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3. Ele vai enfatizar isso, o pecado da humanidade, né? As pessoas se corrompendo, as pessoas virando as costas para Deus por conta do pecado. Então, lá no livro de Romanos 3, vai dizer que não havia também um justo sequer e todos pecaram. E todos necessitavam de Deus. Tá certo? Vamos então para o capítulo 15. Olha, estamos chegando lá. Em capítulo 15, também da autoria do salmista Davi, ele descreve o caráter daqueles que podem habitar no santuário de Deus, ou seja, aqueles que podem habitar na presença de Deus. Ele vai descrevendo essas pessoas. Ele vai descrevendo todas essas pessoas aqui. Então, o Salmo 15 é o caráter de um verdadeiro adorador. Então, o verdadeiro adorador, ele tem que ter o caráter para habitar no santuário. Porque diz assim, quem pode habitar no santuário? E quem pode morar no santo monte? É uma pergunta que o salmista Davi estava fazendo. Quem pode permanecer na presença de um Deus tão santo? Quem pode? Então Davi ele descreve aqui as qualidades de todas essas pessoas que são dignas de habitar e de receber tal honra. É aqueles que andam na integridade, aqueles que praticam a justiça, que falam a verdade, que não são caluniadores. Então, que pessoas que não fazem o mal ao próximo. Então, ele está descrevendo aqui, essas pessoas, eles vão ser honrados.
Eles temem ao Senhor. Então, concluindo aqui, o Salmo, ele termina o capítulo 15, ele conclui que confiando em nosso Deus, servindo a Deus, não seremos abalados. E diz assim, ó, capítulo 15, no versículo 5, não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então ele fala aqui todas as características de uma pessoa que vai morar no Santo Monte. Aquelas pessoas que praticam a palavra, que amam a misericórdia, que vive na integridade, que vive na verdade, que se alegra na presença de Deus. Você sabe que tem pessoas que elas se alegram em outros lugares, mas não se alegra na casa de Deus. E que você venha se alegrar de ir para a casa de Deus. Inclusive hoje, às 19h30, nós temos o culto das campanhas na fé de Ezequias, aonde ele apresentou a carta de afronta e Deus honrou ele. E Deus também vai te honrar. E você, meu convidado, venha se alegrar com a gente. Avenida Guapira, 815. Quem você é daqui de São Paulo e você vai estar com a gente hoje? Coloca aí. Pode colocar aí, seu Gilberto e dona Fátima. Eu vou estar aqui. Isso, coloca aí na fé. Então, são pessoas aqui que amam a Deus, que vivem a fé, que praticam a verdade. E Deus, ele aprova essas pessoas. O verdadeiro adorador não é aquele que canta bonito, mas é aquele que tem caráter, ações diárias que agradam a Deus. Quantas são as pessoas que até cantam, tocam bonito, mas as suas atitudes são contrárias? Vamos então para o capítulo 16? Ó, estamos chegando lá, hein? Então ele está expressando aqui a sua confiança em Deus e a alegria na sua presença. O assunto principal aqui no capítulo 16, no livro de Salmos, é a segurança e a alegria na presença de Deus. E no capítulo 16, no versículo 1 ao versículo 2, diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Nós não temos herança, nós não temos bem nenhum, mas eu tenho, olha o que ele está falando aqui, eu tenho o Senhor. Então, um pedido de proteção, né? Firmando que Deus é a sua única segurança. Então, aqui no versículo 5 e 6, ele vai expressar aqui essa alegria de ter Deus como a sua porção e herança. Glória a Deus. Amém, não amém? Deus é a sua porção, Deus é a sua esperança. Escreva aí, ele é minha porção e ele é minha esperança. Escreva aí. Então, isso nos faz lembrar aqui lá do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E onde nós vamos ter aqui a tribo, uma tribo de Levi, que ela não recebe terra, ela não recebe herança, mas a porção daquela tribo era o Senhor. Então, o próprio Deus sustentava aquelas pessoas, eles viviam do altar. A tribo de Levi viviam do altar, de servir a Deus. E no Novo Testamento também nós vamos ver isso, que o Senhor é minha e a sua é nossa herança. Ele declara isso, né? Ele fala esperança na ressurreição, afirmando que Deus não permitirá que o teu santo veja essa corrupção, né? É muito forte. O Novo Testamento, que nós vamos chegar lá daqui a pouco, ele fala muito isso. Então, 1 Coríntios capítulo 15, tá aqui também o apóstolo fala da ressurreição, da certeza da ressurreição. Tessalonicenses capítulo 4, nós temos aqui que ele também fala da ressurreição, da esperança, e isso é algo glorioso. No capítulo 16, no versículo 10, diz assim, olha só, porque tu não abandonarás no sepulcro, nem permitirás
que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida e alegria plena na tua presença. Eterno prazer à tua direita. Amém? Ele cria nessa ressurreição. Amém? Isso é algo glorioso. Vai ter também essa passagem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 25 ao 27. Então, aonde fala que vai encontrar segurança e alegria em Deus. Então, tenha certeza disso. Tenha certeza que a nossa esperança está na ressurreição. Não existe cristianismo sem esperança da ressurreição. Nós vamos ressurgir. Como ele ressuscitou, também nós vamos ressuscitar e vamos estar com ele. Tá certo? Salmo capítulo 17. O salmista também é da autoria do salmista Davi. Aqui ele pede também a proteção sobre todos os seus inimigos. É muita guerra, né? Muita batalha. Então, ele vai buscar por justiça. Então, a principal oração dele aqui, ele busca a proteção e busca a justiça divina. Então, eu e você, nós temos que ter também esse costume de orar e pedir a que Deus venha nos proteger, nos guardar. Quantos são os livramentos que nós podemos experimentar e que nós já experimentamos se a gente tiver esse hábito de pedir a Deus, ó Deus, me protege, me guarda. E graças a Deus eu tenho esse hábito de pedir para Deus, ó Deus, vem me proteger. Tenha misericórdia da minha vida, que toda arma forjada contra a minha vida não venha prosperar. Graças a Deus. Então, ele fala assim, me guarda como a menina dos teus olhos. O povo de Deus no deserto, Deus guardou aquele povo no deserto como a menina dos teus olhos. Ó Deus, venha, me esconda debaixo das tuas asas. Antes de sair de casa, fala, ó Deus, me esconda debaixo das suas asas. Como a menina dos teus olhos, nós temos que orar assim. Não tem Satanás, não tem capeta, não tem tragédia, não tem homem, não tem perverso, não tem maligno que vai tocar na tua vida. Ó Deus, me guarda como a menina dos teus olhos. Glória a Deus. Isso é algo glorioso. Amém? Então, Davi ele busca aqui a proteção e Davi ele confia na justiça de Deus. Tá certo? Vamos para o capítulo 18? Se você está aí com a gente aí, ó, falar em capítulo 18, já é 18 minutos que nós estamos aqui na fé. Se você está nessa fé, fala, pastor, eu estou aqui firme e forte. Declara aí, eu vou terminar de ler a Bíblia em dezembro, nesse desafio eu vou terminar. O Salmo 18 é glorioso. E com este salmo que nós vamos encerrar hoje, o estudo de hoje, porque é louvor a Deus pela vitória e os livramentos. Nós temos que agradecer. Em vez de falar assim, poxa, podia ser mais. Não, eu agradeço a Deus. Sabe por quê? Deus tem me sustentado. Eu estava lendo esses dias que as aves do céu, eles não plantam nem semeiam, mas não falta nada para eles. Imagine nós, Deus tem cuidado de mim, eu tenho vivido o pão nosso. Isso é algo glorioso, Deus tem cuidado dessa obra. Então eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, até o último dia do meu fôlego de vida, eu tenho agradecido a Deus. Porque ele tem sido, graças a Deus, o meu pastor. Então Davi, no capítulo 18, ele louva pela vitória, pelos livramentos de todos os seus inimigos. Ele vai cantar cânticos, ele vai adorar a Deus. Ó Deus, o Senhor me livrou das mãos dos inimigos e das mãos de Saul também, que perseguiu ele incansavelmente. De uma forma implacável, Saul perseguiu, mas Deus sempre livrava Davi. Então, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, o Senhor é minha rocha, é minha fortaleza, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, o meu rochedo, o meu refúgio, é o meu escudo, o meu poder, e que me salva, minha torre alta. Amém?
Clama ao Senhor que é digno de louvor. Eu estou salvo dos meus inimigos. Amém? Ele estava salvo dos seus inimigos e por isso aqui ele estava adorando. Ele tinha aqui um relacionamento com Deus. Ele clamou a Deus. E aqui Deus estava dando aqui a resposta para ele, e ele celebrou da justiça, né? Deus, ele recompensou a Davi. Deus abençoou a Davi. E quando a pessoa ela anda em retidão, Deus ele honra. Tem pessoa que quer ser abençoada, mas com a vida toda atrapalhada, toda enrolada. Tem pessoa que ela quer ser honrada, mas quer andar com a vida atrapalhada. Não conserte a sua vida e clame a Deus, porque ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Você pode ter certeza disso. Então aqui no versículo 50, vamos ler aqui o versículo 50, que diz assim no capítulo 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Olha que coisa gloriosa. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e é bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Eu creio que eu sou um descendente de Davi. Graças a Deus. E Deus tem dado vitória. Eu só tenho que agradecer a justiça divina. A justiça divina. Eu louvo a Deus. Porque se dependesse dos meus inimigos, eu não estaria aqui. É ou não é verdade? Então, só faz isso quem tem um relacionamento com Deus. Um relacionamento profundo. E eu declaro que você vai ter um relacionamento também, uma intimidade profunda com Deus. Que você vai andar na presença dele, vai confiar na proteção dele e no seu poder. Tenho certeza absoluta disso. Então, do Salmo 13 até o Salmo 18, fala para a gente orar, fala para a gente confiar. É ou não é verdade? Fala para a gente vibrar pela nossa vitória. Então, eu aconselho você, se você não leu o Salmo 13 até o Salmo 18, leia, porque grande vai ser a sua vitória. E aqui nós terminamos, grande vai ser o seu conhecimento espiritual. E aqui nós terminamos mais 6 capítulos do livro de Salmos e vamos avançar. Você pode ter certeza disso. Agora eu quero chamar a sua atenção. Como eu faço aqui todas as manhãs, e eu faço isso e pela fé, né? Eu estou aqui olhando nos teus olhos, pela fé. Você que hoje é dia 1º, bendito entrares e bendito ao saíres. Eu quero que neste dia 1º de julho, falta aí, nós estamos na metade do ano, eu quero que você creia. Aquilo que ainda você não viu, você vai ver. Aquilo que você ainda não profetizou, você vai profetizar. Aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Eu quero que você, aí onde você está, pastor, hoje eu quero dizimar, hoje eu quero ofertar nesse ministério. Na descrição aqui está a chave Pix, aonde você pode fazer isso. E eu declaro como homem de Deus, esse ano é o nosso ano. Deus tem um poder de remir o tempo. O que não aconteceu em 10 anos vai acontecer nesses 6 meses, porque Deus vai nos dar vitória no nome de Jesus. E eu não estou falando aqui de quantidade, não. Eu estou falando aqui de fé. Porque se você tem fé eu quero ofertar, pastor, R$5, R$10, R$20, não, eu não sei. Mas eu estou te convidando, te desafiando a ofertar. Se você crê que Deus ele vai remir o tempo, como está escrito na palavra dele, então você vai ofertar. Se você crê, você vai dizimar hoje, dia 1º, você vai dizimar nesse ministério e com certeza Deus vai te abençoar. Tá certo? E você pode enviar aí, você pode falar, pastor, hoje eu vou ofertar, hoje eu vou dizimar. E pode ter certeza que Deus ele vai te honrar. Tá certo? A semente ela sai das tuas mãos, mas jamais da sua vida. Você vai encontrar ela em forma de uma grande colheita no futuro próximo. Amém? Faça isso. Amanhã nós vamos estar juntos, se assim o nosso Deus permitir, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos, eu aguardo todos vocês daqui a pouco, às 19h30. Avenida Guapira, 815. Até mais.